Olá, você que me assiste, tudo bem? Nessa aula eu quero falar um pouquinho sobre os seres híbridos, sobre o DNA dos anjos no ser humano e a abreviação da vida humana na Terra. Então veja só, eu sempre falo que esse estudo é uma linha de raciocínio, tá certo? E que possa, de alguma forma, contribuir para a expansão da sua consciência, para a meditação dos seus estudos também, fazendo com que você possa evoluir espiritualmente de alguma forma e lhe ajudar com as informações aqui apresentadas, tá certo? Então, quando uma certa classe de seres extrafísicos, a qual as escrituras chamam de anjos, vieram aqui para a Terra, eles já vieram, meus irmãos, com propósitos que iam contra a política divina. Eu me refiro aos 200 anjos do Monte Hermon, vídeo já postado aqui no canal, inclusive, onde já falei sobre isso, e que eu acredito que são os mesmos que são citados no livro do Gênesis, capítulo 6, chamados de filhos de Deus, que tomaram mulheres para si. Então, Gênesis 6:2 diz: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Meus irmãos, nós não podemos romantizar a história desses seres chamados de anjos, onde eles vieram para a Terra e inocentemente foram seduzidos pelas mulheres, pela beleza das mulheres, foram encantados pelas mulheres. Não, meus irmãos. Como eu disse, eles vieram com um propósito, tá? Que foi o quê? Modificação na genética humana. Por isso que diz que eles tomaram as mulheres e tiveram relações com elas, tá? Para quê? Para que eles pudessem ver o resultado de uma experiência dual entre seres extraterrenos, extraterrestres, extrafísicos, anjos, seres espirituais com humanos, queira chamar como você quiser, tá? E esse episódio, irmãos, de mudança genética gerou os Nephilim, que são aquelas aberrações, aqueles gigantes, tá? Mas não foi só essa experiência, não foi só esse o resultado dessa experiência desses anjos, irmãos, tá? Mas o propósito muito maior era modificar a genética humana para que eles pudessem fazer dos seres humanos os seus escravos. Isso mesmo, que eu vou dizer em outros vídeos, vou aprofundar esse assunto em outros vídeos. Então esses seres, meus irmãos, que quebraram as regras celestiais, desobedecendo a política divina da criação, eles foram expulsos, como a Escritura diz, das suas moradas celestes, ou seja, do lugar no universo físico ou extrafísico que eles habitavam, eles não puderam mais voltar para essas moradas. Então eles foram expulsos, eles foram aprisionados em lugares de onde jamais poderão sair até que chegue o tempo de serem julgados em definitivo. E isso está escrito em Judas 1:6, que diz: e aos anjos, aos mensageiros, aos seres extrafísicos, extraterrenos, extraterrestres, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Que prisão é essa, irmãos? É o abismo que está acoplado na Terra através de um campo energético, onde ficam também as almas, tá? Que são, digamos assim, culpadas após o seu desencarne e que precisam pagar pelas suas ações causadas aqui na Terra, chamado de trevas exteriores, né? Entretanto, pessoal, essa rebeldia desses seres extrafísicos não só custou caro a eles, mas também para a humanidade, porque havendo essas mudanças na genética humana, a criação de Javé ficou totalmente corrompida por um DNA extraterreno. Aí o que acontece? Javé, vendo tudo isso que acontecera naquele tempo, ele precisou tomar decisões que são um tanto agressivas, né, com a vida que ele criara. E que decisão foi esta? Reduzir o tempo de vida do ser humano. Imagina se deixasse muito tempo viver o ser humano na Terra, o que ia acontecer? Então Gênesis 6:3 diz: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Assim, depois disso, irmãos, entra um vilão na vida humana, que a gente diz que é um remédio, né, para certas situações. A gente diz assim que
O tempo, sim, ele é encarregado de resolver certas situações, de cicatrizar certas feridas, né? Mas também ele é ao mesmo tempo um traiçoeiro para a humanidade. Porque o tempo, irmãos, ele faz com que a vida humana seja muitas vezes um sopro e que passa num piscar de olhos, né? Esse vilão é justamente o tempo, irmãos. O tempo Cronos. Se analisarmos, antes desse episódio acontecer, desses seres virem para a Terra, os humanos viviam por séculos e até mesmo quase um milênio, como foi o caso de Matusalém. Gênesis 5:27 diz: E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Então, todo esse tempo de vida, irmãos, eu entendo que acabava por proporcionar muito conhecimento e sabedoria, tanto intelectual como principalmente espiritual. Entretanto, com essa genética corrompida, agora o ser humano estava fadado a viver no máximo 120 anos por causa dessa intromissão extrafísica desses seres que vieram à Terra e mudaram a genética humana. Você já parou para olhar como é, irmãos, o formato do nosso DNA? Ele tem duas hélices ligadas, né, por estruturas que formam como se fosse uma escada. E por que duas hélices, irmãos? Porque uma é o DNA da nossa própria genética humana, criada à imagem e semelhança de Deus. Mas a outra é dessa intromissão, assim dizendo, desses seres espirituais que vieram à Terra, tá? Então, irmãos, eu digo que essa dupla hélice do DNA, ela foi causada justamente depois do encarne do espírito de Adão e Eva na Terra, que estava então favorecendo a evolução humana. Antes os seres eram primitivos, irmãos. Então, o que acontece? Quando um espírito elevado encarna na Terra, assim eu acredito, acontece uma mudança na genética, no processo orgânico do corpo a qual ele está vivendo. Por isso que muitas vezes eles têm, esses espíritos que encarnam têm capacidades muito maiores que outros espíritos normais e que na linhagem desses sucedem outra, vamos dizer assim, outra linhagem contendo esse registro mais elevado, você entende? Por isso que Jesus ele teve que vir de uma linhagem, irmãos, que essa linhagem ela não estava corrompida por esses seres. Mas daí é um assunto para outra aula. Nós vamos falar mais sobre essa questão de modificação da genética humana, tá? Então, se você olhar essa dupla hélice, irmãos, ela tem ali uma semelhança, tá? Com a genética desses seres que vieram de fora. Mas por que esses seres buscaram modificar a genética humana? Para que você possa entender, minha irmã, meu irmão, eu peço que analise cada palavra que estou dizendo aqui com coerência, usando do seu bom senso e julgue por si mesmo o que você está ouvindo, tá? Pois como eu sempre digo, esse é mais um estudo seguindo uma linha de raciocínio. Então, o que acontece? A resposta para a pergunta anterior, ela pode ser respondida se nós compreendermos que estes seres, eles possuem propriedades energéticas que lhes permitem materializar-se na forma que eles querem, obviamente seguindo os padrões da sua estrutura genética quando adquirem a forma que desejam, e nesse caso, a humana, né? Então esse propósito desses seres teve o princípio, como eu disse no início da aula, de escravizar a raça humana, tirando-a do controle de Javé, exatamente. E por isso a rebeldia e a maldade se multiplicou a tal ponto que esses seres fizeram com que o homem se voltasse contra as leis de Javé. E Javé, percebendo que aquele núcleo da humanidade, ali onde esses seres desceram, estava saindo do seu controle e se multiplicando, diz que a maldade estava se multiplicando e que estava, né, aumentando os seres humanos na terra. Então ele resolveu colocar um fim naquele povo, mandando um dilúvio local. Porém, irmãos, nem todos morreram, tá? Nem todos morreram. Assim diz Gênesis, capítulo 6, do verso 5 ao 7. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Por quê? Justamente por dois motivos, irmãos. Primeiro, pela vibração energética causada por Lúcifer na terra,
Esse já era um propósito que estava causando esse declínio da humanidade. E o segundo é justamente por esta mudança genética daquele povo na região do planeta. No versículo 6 diz: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Irmãos, Deus, o Pai Supremo, o Criador, que é puro amor e puro Espírito, ele não pode se arrepender de ter criado algo, porque ele é perfeito, irmãos. E o que é perfeito não pode errar. Mas como eu já disse, Javé sendo um Criador cósmico, Javé não é o Deus Supremo, irmãos, tá? Eu vou falar mais sobre isso. Se prepare, tá? Javé sendo um Criador cósmico, ele não possuía esses atributos de perfeição iguais ao Pai amantíssimo, que é a primeira personalidade do Criador insondável, incognoscível e que nunca se fez presente na terra. Eu vou falar desse assunto mais adiante. Versículo 7 diz: E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo Deus haver feito. Gênesis 6, do 5 ao 7. Agora, irmãos, preste bem atenção, por que eu estou falando isso? Eu quero que você se questione também, tá? Eu quero propor um outro questionamento importantíssimo que está ligado com essa linha de raciocínio que eu estou apresentando a você. Pergunto-vos, por que Javé decidiu exterminar daquele lugar não só os seres humanos que ali viviam, mas também todo tipo de animais, desde os que rastejavam até aqueles que voavam? Por quê? Já se perguntou isso? Que culpa tinham os animais da maldade do ser humano? Bem, a resposta está registrada pelas páginas da nossa história, não só na escritura, mas em toda a história, irmãos, nas mitologias. É só termos um pouco de percepção mais apurada para entender. É porque aqueles seres extrafísicos, eles não só modificaram, meus irmãos, preste atenção, a genética humana, como também fizeram experimentos com a genética dos animais. Assim nós podemos entender o porquê que várias civilizações descrevem seres metade humanos, metade animais. É porque foi mudado a genética deles também, irmãos. E toda essa experimentação fora dos padrões da política divina tinha o propósito, acredito eu, de eles serem vistos como os deuses criadores. Porque até então eles eram vistos como os deuses que vieram do céu, mas não eram vistos como era visto Javé. Eles queriam destronar Javé da sua própria criação, algo que teve insucesso, mas que deixou muitas sequelas na humanidade, irmãos. Então nós vamos continuar falando desse assunto, tá? Porque, claro, esses seres que desceram não são equiparados a Javé. Javé é muito mais poderoso que eles. Mas, irmãos, preste atenção, Javé, ele é um criador cósmico, não é o Pai amantíssimo, tá? Eu vou provar para você pelas próprias páginas da Escritura isso que eu vos afirmo. Eu estou afirmando, não estou deduzindo, tá bom? Mas é um assunto que nós vamos ver mais adiante. Então, meus irmãos, veja que parece, né, que se a gente pensar assim, poxa, Javé não tinha o controle impedindo esses seres antes de virem aqui para a Terra, irmãos. Se fosse ele, né, o Todo-Poderoso, se fosse ele, aquele que tem toda a onisciência, a onipotência, a onipresença, será que ele não poderia ter impedido antes os intentos desses seres aqui na Terra? Pense um pouquinho sobre isso, tá? Então, eu entendo que naquela época a Terra estava, irmãos, num processo muito lento de evolução e era um planeta como um outro à mercê, irmãos, de seres que vinham de fora fazendo incursões aqui na Terra para propósitos pessoais, propósitos extraterrenos, que é o quê? Ter a concepção, o entendimento e decifrar o código genético que Javé colocou no ser humano. E isso, irmãos, toda essa experimentação acontece até os dias de hoje por seres espirituais, tá? Como eu já falei na aula anterior, que atuam no obscuro das trevas, que tentam sugar justamente toda essa energia espiritual que o ser humano talvez seja o único a conter nessa criação universal, tendo o livre-arbítrio, tendo essa liberdade de emoções,
essa liberdade de entender as coisas e evoluir como sendo uma criatura que possui o livre-arbítrio, ou seja, não é um ser induzido, né, a querer ter as escolhas. Então veja que esses seres vieram na Terra justamente para modificar e fazer desses seres escravos, escravizando-os, mexendo na genética humana. Mas nós vamos falar mais sobre esse assunto, irmãos, nas próximas aulas, porque é um assunto um tanto delicado e exige muita profundidade, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui. Espero ter contribuído com mais esse estudo. Se gostou, deixa seu like para fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Compartilha com outras pessoas. Eu vejo você no próximo vídeo, na próxima aula, aqui na Escola de Eruditos. Até mais!